Olá, meus queridos ouvintes, meus companheiros de estudo. Estamos aqui para começarmos mais um estudo sobre oração. É o estudo quinto, a parte 5, falando sobre oração, de uma sequência que já vemos fazendo. E seja bem-vindo, você que está acessando hoje pela primeira vez. Lembrando a todos vocês para dar um joinha aí, um likezinho, compartilhar, colocar também suas dúvidas, suas opiniões, sugestões, críticas, para que a gente possa melhorar e aí trabalharmos cada vez mais. Ou alguma sugestão que você tenha de estudo, alguma coisa que você gostaria de conhecer mais, ok? Eu sou Tione Eckhart e estamos aqui com Escola Bíblica Virtual, né, que faz parte dos estudos Eckhart, e nesse contexto aqui nós estamos estudando sobre o Entendes o que Leis, uma relação às passagens que fala da oração. Então, nós vamos falar nesse momento sobre oração, e nós vimos a oração no estudo anterior e compreendemos sobre a passagem que consta no Evangelho de Mateus e no Evangelho de Marcos, sobre a figueira que secou e sobre tudo que se pode pedir em nome de Jesus, que se crendo recebemos. Nós vimos lá que as pessoas falam, né? Tudo que pedis crendo, recebereis. Utilizam esse versículo para dizer que a pessoa crê, deseja muito e recebe. Então nós vimos que não é bem assim, analisamos os textos e vimos lá o que o texto estava nos dizendo e a importância de conhecermos a Bíblia. Então nós entendemos conforme a Bíblia apresenta esses textos, e foi muito importante. No estudo de hoje, nós vamos falar a respeito da oração modelo, que é denominada oração modelo, que é a oração que Jesus fez. Está na Bíblia, então, que as pessoas colocam como sendo a oração modelo. Na verdade, a oração que Jesus fez, ela consta no Evangelho de João, capítulo 17, mas essa que nós vamos estudar é o famoso Pai Nosso, né? Como ela é conhecida, também chamada de oração modelo. E nós conhecemos essa passagem, sabemos muito bem do que ela fala, eu vou trabalhar um pouco com ela, para que a gente possa, assim, conhecê-la mais detalhadamente, cada texto, cada parte dela, e entendermos o que está sendo falado ali no Evangelho de Mateus, e compreendermos o que é essa oração do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, vai dizer o seguinte: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, nós vamos começar nessa oração. E a oração do Pai Nosso começa então dizendo sobre a questão da importância desse texto. Então nós vamos entender que ela não é um substituto das orações como devemos, mas um modelo. Jesus deixa bem claro, né? Portanto, vós orareis assim. Então é um modelo. Jesus está falando. De que modelo que ele está falando? Ele fala Pai Nosso. Pai Nosso seria um termo geral? Não. Então não é uma coisa que todo mundo pode falar. Vamos entender um pouco sobre a paternidade de Deus. Nós precisamos lembrar que as pessoas tinham os líderes judaicos como exemplo de vida. Naquela época, eles olhavam para os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, os escribas, eles como sendo exemplo de vida. E as pessoas viviam conforme a cultura e os costumes judaicos. Então não é como a gente pensa nos dias de hoje. Nós devemos entender isso. Quando se fala em pai na Bíblia, além de significar aquele que gera, só para você ter uma ideia, quando a gente fala assim, o pai da aviação é Santos Dumont, é a ideia de quem gerou aquela ideia, quem criou aquilo. Então a ideia também já vinha dessa forma. Além de significar aquele que gera, significa também o nutridor, o protetor, o sustentador, o iniciador de uma família. Para o judeu, pai poderia ser um protetor, um governador, qualquer pessoa que tivesse uma posição de autoridade, como um profeta. Lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 21, fala isso. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, meu pai? Então Eliseu, que era um profeta, também foi chamado de pai pela autoridade que ele tinha. Os sacerdotes também tinham essa autoridade. Lá em Juízes 18, versículo 19, diz assim: eles lhe disseram: cala-te e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote.
Ser-te-á melhor seres sacerdotes de casa de um só homem do que seres sacerdotes de uma tribo, de uma família de Israel. Então veja, eles chamam o sacerdote para ser pai. Também 1 Samuel, capítulo 24, versículo 11, vai falar a respeito de um rei que é visto como pai. Olha o que o texto diz. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão. No fato de haver eu cortado a orla do teu manto sem te matar, reconhece e vê que não há em mim mal nem rebeldia, e não pequei contra ti, ainda que andas à caça da minha vida para me atirares. É Davi falando para Saul, chamando Saul de pai. Então um rei também tinha essa figura de pai. Figura de autoridade, de governador, qualquer pessoa tivesse uma autoridade sobre a vida dos outros. Para os líderes judaicos, Deus só era pai de quem eles consideravam judeus. Então tinha que fazer parte da descendência judaica. Inclusive os samaritanos não eram considerados filhos de Deus. Os samaritanos fazem parte da tribo de Israel. Eles são descendentes de Israel também. Mas como com o cativeiro, com todo o problema político que houve, religioso, e com a mistura que eles fizeram com outros povos na época do cativeiro, os judeus pararam a considerar o reino do norte, Israel, como sendo filhos de Deus. E aí vem essa rixa que existe entre judeus e samaritanos, existia desde naquela época, desde o passado até a época de Jesus. Então nós devemos entender isso. Deus afirma que Israel é seu filho. Está lá em Êxodo 4:22. Dirás a Faraó, Deus falando para Moisés, né? Assim diz o Senhor: Israel é meu filho, o meu primogênito, o primeiro que foi criado desta forma. Jeremias, capítulo 31, versículo 9, vai dizer a mesma coisa, né? Virão com choros e com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas, por caminho reto em que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Efraim é um nome que foi dado a Israel também dentro de um determinado período. O povo de Israel era chamado como Efraim. Nós podemos ver isso nas passagens. E diante disto nós podemos ver que os judeus se achavam como sendo os únicos filhos de Deus. Mas a gente precisa entender a paternidade divina. Em Salmo 103:3 diz o seguinte: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece do que os temem. Veja, Deus está falando que Ele é pai daqueles que o temem. Isso é muito importante nós entendermos, porque no Salmo 68, versículos 5 e 6, diz o seguinte: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, só os rebeldes habitam em terra estéril. Então, já vê, ele não é só mais do que os teme, mas também dos órfãos, e faz com que as pessoas se tornem uma família. Então, era a ideia que tinha, não era só dos judeus, mas era de todo aquele que buscava a Deus, temia a Deus, obedecia a Deus. Jesus demonstra que os judeus não tinham Deus por pai, como eles diziam a todas as pessoas. Lá em João, capítulo 8, versículo 18, Jesus fala o seguinte: eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então ele está falando para eles que ele é filho de Deus, porém os judeus não entendiam dessa forma. João 8,33, Jesus diz o seguinte: responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Porque a ideia de escravidão é aquela ideia lá do Êxodo. E Jesus está falando da escravidão do pecado, que eles não entendiam. Nós vamos ver outra passagem dessa lá em João 37 a 43. Vai dizer o seguinte: bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu vos falo das coisas que vi juntos de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhes responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. João 8, de 37 a 43. Então Jesus está mostrando, falando ali para os judeus, que eles se diziam descendentes de Abraão, filhos de Deus, mas eles viviam da aparência, mas eles não obedeciam a palavra de Deus. Por isso eles não podiam fazer parte da paternidade divina, né? Então era isso que colocavam. Até hoje as pessoas falam, chamam Deus de pai, né? Pai, falam de Deus como sendo pai. Todo mundo diz que Deus é pai. Tem um ditado que diz isso, né? Deus é pai, não é padrasto.
Mas não é bem isso. Quando Deus, então, é pai de alguém? A Bíblia vai nos dizer isso. Lá em João, capítulo 1, versículos 12 e 13, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, todo aquele que crê em Jesus como sendo filho de Deus, se torna filho de Deus. Então é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Mateus 11, 27 também reforça isso. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Como assim quiser revelar? É o que vai dizer quando o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Quando a pessoa nasce de novo, aceita Jesus como Senhor e Salvador. E aí sim passa a fazer parte da paternidade, né, da descendência. Deus se torna pai dessa pessoa. Mateus 25, 34 diz o seguinte: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, Jesus deixa bem claro que para ser filho de Deus tem que obedecer a Deus, tem que mudar de vida, tem que seguir seus ensinamentos. Não é só simplesmente se denominar filho de Deus, como muitos falam, né? Deus é pai, Deus é nosso pai, todos são filhos de Deus. Não, nem todos. Alguns são filhos, outros são criaturas. Então nós devemos entender, é a Bíblia que apresenta isso para a gente. Por isso que Jesus diz que devemos orar reconhecendo que Deus é nosso pai. Por isso, Pai Nosso, quando você entende quem é Jesus, que aceita Ele como Senhor e Salvador, e aí você pode então chamar Deus de Pai. E aí Jesus fala sobre isso. Quando orar, diz assim, Pai Nosso. Então já se colocando nessa condição, obedecendo as suas escrituras, os seus ensinamentos. Deus é nosso Pai porque nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Não tem como. Os discípulos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, como Messias prometido, que vinha da parte de Deus. Nós devemos entender isso. Jesus, depois disso, fala do Pai Nosso, ele diz que estás nos céus. O que significa que estás nos céus? É o verdadeiro Deus que está acima de tudo. A ideia de soberania. Ele é soberano sobre tudo. Ele diz, santificado seja o teu nome. A palavra santificado na Bíblia, tanto no hebraico quanto no grego, hagios no grego e kadosh no hebraico, significa separado. Então, santificado significa ser separado. Separado seja o seu nome. Como assim deve ser separado? O que deve ser separado? O nome. Qual o nome? O nome de Deus. Então nós devemos saber qual é o verdadeiro nome de Deus. A Bíblia apresenta o verdadeiro nome de Deus, lá quando Deus se apresenta a Moisés. Em Êxodo 6, versículos 2 e 3, diz assim: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Não é Adonai como nós pensamos, não é disso. O nome de Deus é Yahvé ou Javé, dependendo da tradução. Não é Jeová, ok? Ou é Yahvé ou é Javé, seria a tradução. Na verdade é o tetragrama sagrado, são 4 consoantes da língua hebraica. O significado significa o Deus imutável, o eu sou. Isto é, eu sou no passado, eu sou no presente, eu sou no futuro. O Deus imutável. Aquele que Jesus fala, eu sou, né? Eu e o Pai somos um. E ele fala, eu sou. Jesus fala isso na época da festa do Hanukkah, antes dele ser crucificado, de ser preso para ser crucificado. Ele declara isso. Eu sou. É como Deus se apresenta a Moisés para que ele apresente, fale para Faraó. Então, esse é o Deus que a Bíblia apresenta. Esse eu sou é o Deus que deve ser separado. Este nome ele deve ser separado pelos filhos de Deus, de uma forma que não vai ser falado em vão. Então essa separação é em tudo e em todos os momentos da nossa vida. Depois de falar de ser separado seja o teu nome para a minha vida em todo momento dela, venha a nós o teu reino. Como assim vem o teu reino? O reino de Deus não precisa de súditos. Né? A palavra grega, basileia, tuteu, não precisa de súditos. Ele sempre existiu. Independente de eu e você nascermos, independente de eu e você existirmos, o reino de Deus vai existir, ele não precisa. Então só pede que esse reino que já existe, que não precisa de súditos, ele possa vir. Né? João 18,36, Jesus diz o seguinte: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então o reino de Deus não é daqui, não tem como ter uma comparação com a ideia de reino que nós conhecemos no mundo.
Então essa ideia que a gente tenta é apenas assimilar, mas é um reino totalmente diferente, porque o reino de Deus não é daqui. E ele está em nossos corações. É o que diz lá em Lucas 17, 21. Diz o seguinte: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então nós devemos entender isso. Venha a nós o teu reino, aquilo que está plantado no nosso coração, que o Espírito Santo colocou, que nós não temos consciência como é, mas sabemos que existe, que Deus pode fazer existir, estar presente na nossa vida, que isso possa então fazer parte do nosso coração, dos nossos pensamentos. É isso que o texto diz. E seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Isso é muito importante. Muita gente fala assim, qualquer coisa fala assim, se for a vontade de Deus, mas qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos cheguem ao arrependimento e sejam salvos. É o que vai dizer o texto lá de João 6, 37 a 40. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Quem enviou Jesus? Deus. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Esta é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. E aí Jesus continua, que seja feita a vontade, que todo mundo entenda a salvação e seja salvo. Essa vontade seja feita assim na terra, como no céu. A vontade que existe no céu, para que venha prevalecer na terra. É uma comparação. Significa que aqui deve acontecer o que Deus deseja. Significa que eu tenho que realizar aqui o que Deus quer que eu realize. E não cobrar a Deus o que tem que acontecer, como muitas pessoas fazem. E nós temos que ter compreensão disso. Lá em 1 João 5, versículos 14 e 15, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Isso aqui volta lá no estudo passado, parte 4, que nós vamos perguntar se tudo que eu pedir, crendo em nome de Jesus, vou receber. Então aqui vai falar a respeito disso. E outro texto vai falar em Filipenses 2,13, que vai dizer: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então é sempre na vontade de Deus. Qual é a vontade? Que todas as pessoas sejam salvas, aceitem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E Jesus continua: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O que é o pão nosso? É um louvor pelo reconhecimento da provisão, do sustento, a misericórdia de Deus. Que a gente tem um alimento necessário, pelo menos para passar aquele dia. Então, cada dia nós temos o nutriente certo para sobrevivermos. É disso que o Jesus está falando, né? Dá-nos hoje. Então, pedimos, Deus, nos dá um sustento para o dia de hoje. E perdoa as nossas dívidas. Dívidas é a mesma coisa que pecado. Está lá em Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Dívida. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, aquilo que nos condena, aquilo que nos joga na prisão. É disso que Jesus está falando. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Bom, se nós recebemos de graça e pela graça de Deus, devemos agir da mesma forma. Devemos dar de graça porque recebemos pela graça de Deus. Não merecemos, mas recebemos. Aí significa graça, favor imerecido. É a nova vida em Cristo. É a vida santificada no nome de Deus. A vida separada pela autoridade que há no nome de Deus, para obedecê-lo, para segui-lo, seguir esses ensinamentos. E aí Jesus ainda diz: e não nos induz à tentação. Veja que interessante, Deus nos induz? Não, Deus não nos tenta, mas Ele nos orienta para não cairmos nas tentações. Então nos oriente, não permita que a gente venha cair em tentação. Só quem tem uma vida direcionada por Deus pode ter essa condução que vem da parte de Deus. Mas livra-nos do mal. O que é como nos livrar do mal? É a proteção de Deus para aqueles que são seus filhos. Então é todo um processo de reconhecimento de Deus, da paternidade de Deus, do plano de salvação de Deus, para se tornar filho de Deus. Por quê? Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É a soberania de Deus. Então Jesus encerra mostrando isso, que seja feita toda a vontade de Deus, a soberania de Deus prevaleça nas nossas vidas. É isso que o Evangelho de Mateus apresenta para a gente e devemos conhecê-lo. Mas
Lucas também vai mostrar uma parte dessa oração, vai mostrar essa oração e devemos conhecê-la, o que o Evangelho de Lucas diz. Apesar, para não trabalhar nos outros que são parecidos, Lucas faz uma pouco diferente. Lá em Lucas 11, de 2 a 4, ele diz assim: então ele nos ensinou, quando orar, dizei, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo que nos deve, e não nos deixe cair em tentação. É uma forma resumida. Lucas omite a seguinte parte: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Sem contar que as palavras são mais objetivas nesse Evangelho de Lucas. Por quê? Porque Lucas não escreve para judeus, Lucas escreve para gentios. Gentio é todo aquele que não era judeu, principalmente os gregos e romanos. Mas o objetivo é o mesmo, então ele escreve de forma que a pessoa possa compreender. A oração contém o mesmo padrão que consta em Mateus, não é outra oração, é a mesma oração. O que Lucas omite é algo que já está óbvio no que foi dito antes, e uma oração assim já apresenta louvor devido a Deus. Então é simplesmente reconhecer quem é Deus e entender que Ele é o Salvador, Ele é o Pai daquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Façamos fazer parte da paternidade de Deus. Então, como é que fica o Pai Nosso na prática? Depois dessa explicação, como é que então eu posso orar o Pai Nosso? Bom, o Pai Nosso está colocado num pensamento lógico, que era o pensamento judaico. E Lucas apresenta da forma de um pensamento mais comum da época que eles viviam. O que nós devemos fazer para os dias de hoje? Devemos orar reconhecendo que somos pecadores, mas que somos salvos por Cristo, pedimos que a vontade de Deus seja realizada por intermédio de nossas vidas em todas as áreas e em todo instante. Então, nós oramos reconhecendo a soberania de Deus, a salvação que é em Cristo Jesus, e pedimos que Deus nos use em todo momento. Isto não é a minha interpretação, é o que o texto apresenta. E isso nós vamos ver no próximo estudo, né, que nós vemos, que está dentro da oração do Evangelho de João. Então, nós podemos compreender isso. Nós devemos então orar, reconhecendo que somos pecadores, salvos por Cristo, pedimos que a vontade de Deus seja realizada por intermédio de nossas vidas, em todas as áreas e em todo instante, até que possamos fazer uma diferença, possamos fazer a diferença na vida das pessoas, como Jesus fez quando ele orou em João. João 8,31 vai dizer isso, vai mostrar essas coisas para a gente, porque até o momento que nós estamos aqui, temos visto que a oração é a postura do homem tem ao chegar diante de Deus, como ele se comporta, como ele se apresenta diante de Deus, é o que nós devemos saber. Sabemos que Deus, João 8,31, né, vai mostrar para a gente que Deus não ouve pecadores, mas ouve aquele que se arrepende do seu pecado e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Né? Ele ouve aqueles que o temem, aqueles que praticam a sua vontade. João 8,31 diz: disse Jesus, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, quando nós nos tornamos discípulos de Deus, permanecemos na palavra dele, e assim Deus nos ouve. E aí nós devemos saber, que devemos entender que a oração é: eu tenho que aprender a como chegar diante de Deus. Eu não posso chegar diante de Deus cobrando Deus, eu não posso chegar diante de Deus exigindo. Não é porque eu falo em nome de Jesus que Deus vai fazer alguma coisa, como vimos no último estudo. É quando eu passo a reconhecer quem eu sou humanamente, quem é Deus divinamente, como eu sou pecador e como Deus, através da sua graça e seu amor e a sua misericórdia, me proporciona a salvação. Quando eu reconheço Jesus e a salvação que é em Cristo Jesus e passo a mudar a minha vida obedecendo seus ensinamentos, então Deus começa a atuar na minha vida de forma com que faz com que as pessoas compreendam isso, e aí sim, Ele vem me proteger, vem me sustentar, Ele vem cuidar de mim, porque eu passo a me tornar filho dele, por causa desse processo, e não por causa do que eu acho, do que as pessoas dizem, por causa do que eu desejo ardentemente, por causa disso, não por causa dessas coisas, mas por causa da minha plena convicção, minha certeza de que Cristo é o meu Senhor e Salvador, que Ele veio e morreu para me perdoar os pecados. É isso, Ele é o Messias prometido, que prometi desde o passado e que veio e cumpriu essa promessa, morrendo na cruz no nosso lugar. É disso. Então, que nós devemos pensar nessa questão de oração, quando formos fazer o Pai Nosso, orarmos, falarmos com Deus, é como você tem chegado diante de Deus e como tem sido a sua conversa com Deus. Isso é um ponto muito importante que você deve pensar a respeito disso.
como você tem falado com Deus. Pense nisso, reflita. E no próximo estudo vamos entender um pouquinho mais sobre a oração. Não esqueça de estar colocando perguntas, dúvidas, sugestões. Compartilhe, dê o seu likezinho. Esteja divulgando para que mais pessoas conheçam. E aí a gente possa fazer novos estudos. O meu intuito aqui é sempre orientar dentro da Bíblia, conforme a Bíblia apresenta, dentro de contextos históricos, contextos judaicos, gregos, daquela época, e a gente compreender melhor. A minha ideia é qualificar e capacitar mais vocês para lerem a Bíblia, sem precisar que alguém fique direcionando você, apenas tendo o suporte necessário, ok? Conto com vocês aí e vamos aguardar a manifestação de vocês e o próximo estudo. Um abraço e até o próximo.